Bom dia, minha irmã, meu irmão, graça e paz. Mais um dia da leitura. Hoje nós vamos ler o capítulo 11 e o capítulo 2 de Romanos. Bom dia, Lourdinha, graça e paz. Ontem nós lemos capítulo 9, que falou sobre a soberania de Deus, que Deus está acima de todas as coisas. Nós lemos sobre a incredulidade de Israel. No capítulo 10, nós lemos o desejo de Paulo de salvar todos os seus irmãos. Ele colocou, né, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos os israelitas, é que eles sejam salvos. Então, Paulo demonstrou seu desejo que todos os seus irmãos fossem salvos, que também é isso o nosso desejo. Maria Marques, bom dia, que todos os nossos irmãos sejam salvos, que Deus ganhe todos para o seu reino. E hoje nós vamos ler o capítulo 11 e capítulo 12. Então vamos orar, entregar nosso dia mais uma vez para o Senhor, para que Ele conduza tudo, direcione, né, a nossa vida, e Ele também esteja à frente dessa leitura. Oremos. Pai Celestial, Deus de bondade, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, gratidão a Ti, Senhor. Somos grata, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de mais um dia estarmos aqui conhecendo a Tua palavra, meu Deus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor encaminhe o Seu Espírito Santo para que Ele nos dê sabedoria, nos direcione, Pai. Nos traga as Tuas revelações, Pai. Fala para nossos corações tudo aquilo que o Senhor tem aqui para nós. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, né? Glória a Deus por mais esse dia de vida. Então vamos à leitura. Capítulo 11. O remanescente de Israel. Gente, eu não peguei minha canetinha. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Então, o remanescente de Israel. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? Vou só baixar aqui. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, disse Paulo, né? Descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual previamente conheceu. Ou vocês não sabem o que diz a Escritura a respeito de como Elias clamou a Deus contra Israel? Bom dia, Missy. Versículo 3. Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando tirar a minha vida. Não, uma pergunta. Estou engolindo a pontuação, mas eu vou ler novamente. Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou. Agora também estão procurando tirar minha vida? Mas qual foi a resposta divina? Né? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também há hoje um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Quer dizer, então,
Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Aí aqui em Deuteronômio, né, 29:4, ele colocou, né? Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Ele segue aqui, mas eu gostaria de voltar bem aqui, quando Elias fala assim, Elias clamou a Deus contra Israel. E aí no versículo 3 tem, né, essa passagem que está lá em 1 Reis 19:10. Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando tirar minha vida? Elias colocando para o Senhor essa sua indignação, sua preocupação com aquela situação, né? Ele achava que diante daquela matança ali dos profetas, não tinha mais ninguém que acreditava no Senhor, que era só ele que estava ali com a fé firme ainda no Senhor. Mas aí Deus, ele nos fala, né, que meio pode acontecer o que acontecer, né, pode a matança que for, eu volto aqui para a guerra, né, tá acontecendo aquela guerra toda, mas sempre existe o povo que não perde a fé. Aqui o Senhor, logo que Elias colocou na sua preocupação, não existe mais ninguém que crê em ti. As palavras minhas, né? Mas só existe eu. E logo em seguida, Deus falou que você não está vendo, não está às suas vistas, aos seus olhos. Você está enxergando só a si mesmo. Mas aí o Senhor coloca, reservei, porque o Senhor pode, né? O Senhor pode tudo, pode até mudar o desejo do coração de alguém. Ele colocou, reservei para mim 7.000 homens que não perderam sua fé. 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Deus. Então, o Senhor, ele continua no controle. Mesmo tendo aquela guerra que está acontecendo, né? Que muitos irmãos, muitas pessoas, né, têm morrido e têm matado também, né? Mas mesmo naquela confusão toda, o Senhor tem o seu povo. O Senhor tem aqueles que não perderam a sua fé e nem vão perder. Então ele continua assim. E aí ele coloca aqui abaixo, Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz, isso aqui está lá em Deuteronômio, e Davi diz que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, em pedra de tropeço e retribuição para eles, que se lhes escureçam os olhos para que não vejam e as suas costas fiquem encurvadas. Está em Salmos 69, 22-23. A gente vê assim, né, que tem passagem que fala assim, que o Senhor endureceu o coração das pessoas. A gente vê que a rejeição pela palavra, pela verdade, ela traz consequências espirituais. E uma das consequências espirituais é justamente essa, né? O endurecimento do coração. Aí a palavra realmente não chega até ela, né? Porque a pessoa rejeita tanto, que o Senhor chegou um momento que, como se falasse assim, ele tem olho, mas não vai ver. Ele tem ouvido, mas não vai ouvir. E aí, a gente tem que ter esse cuidado. Porque muitas das vezes a gente ouve algumas coisas e por a gente achar que nós estamos salvos, né? Fala, não, eu conheço a palavra, eu estou salva. E aí você ouve algumas passagens que é para correção. E muitas das vezes a gente escurece, né, os olhos, a gente desobedece. A gente, como se fala, não leva em consideração
né? Aquela correção, como se fosse uma correção para nós e a gente não enxerga. Porque nós achamos que nós já conhecemos. E aí o Senhor vai falando de algumas formas, coloca pessoas para falar conosco, que a gente ignora, coloca a própria palavra, você abre a Bíblia e vai ler, tá, uma lição para você, uma correção, e nós vamos fechando nossos olhos, e aquilo que a gente estava fazendo de errado, que era para a gente consertar, acaba sendo uma verdade para nós. E aí é onde a gente perde, porque a gente está em desobediência e achando que está obedecendo. E aí eu vejo que para mim a lição foi essa, que é como se assim, olha, eu tenho ouvido, mas não ouço a voz do Senhor. Eu tenho olhos, mas não vejo o que a palavra está me dizendo. Então, que a nossa oração seja, né, para que o Senhor, Ele abra os nossos olhos e ouvidos espirituais, para que a gente veja tudo aquilo que o Senhor quer, que o Senhor está falando conosco. Muitas das vezes a gente lê a palavra e a gente direciona ela para alguém, e poucas das vezes a gente direciona ela para nós. Mas que a nossa leitura seja para nós. Bom dia, Márcia. Estamos na leitura da Bíblia, lendo o capítulo 11 de Romanos. E agora nós vamos para o versículo 11 do capítulo 11. Os ramos enxertados. Novamente eu pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Contudo, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme a Israel. Mas, se a transgressão deles trouxe riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais será a sua plenitude. Quer dizer, quando Israel caiu, aí, quando acontece alguma coisa de errado, né, numa situação, a gente pensa assim, é o fim daquilo lá. Mas quando é Deus que está comandando as coisas, tudo que acontece vai ter um benefício futuro. E no caso de Israel, o pecado, né, aquela dureza do coração daqueles israelitas, alcançou a salvação dos gentios, que não fazia parte daquele povo. Então, eles foram salvos pela queda de Israel. Então, o erro, se fosse assim, o problema, um exemplo assim simples, o problema, a dificuldade, né, o fracasso, assim dizer, de serviu para a salvação de todos, praticamente, de toda a humanidade, não só daquela região, daquele povo. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Honro o meu ministério na esperança de que alguma forma posso provocar ciúme no meu próprio povo e salvar alguns deles. Quer dizer, os gentios não faziam parte do povo de Deus, segundo a lei de Moisés. E aí, eles, para os judeus, não eram considerados salvos, né? Não eram considerados dignos de receber a palavra do Senhor. Mas, como o Senhor, ele queria, dar uma lição naquele povo lá, ele pegou e colocou todos os gentios, né? Ele colocou aqui, ó, para provocar ciúme no meu povo e salvar alguns deles. Eles observaram que os gentios que eles achavam não eram dignos de salvação, ele viu que Deus estava salvando, Deus estava aceitando todos, não era só um. E aí eles observaram, nossa, se Deus está fazendo isso com os gentios, e aí o Senhor, ele aqui fala do ciúme nesse sentido, de que eles fossem mais humildes e entendessem que a justiça de Deus, que Jesus morreu na cruz, não foi só para um povo, mas Jesus morreu naquela cruz para todos. E aqui, nesse ato, aquele povo judeus, eles tinham que ser mais humildes, quebrantar o coração deles e parar de achar que a salvação era só para eles, né? Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação? Se não vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é.
Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Entretanto, se alguns ramos forem cortados dentre os outros, e agora se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se considere superior a esses ramos. Se o fizer, mas... deixa eu voltar aqui, gente. Não se considere superior a esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo? Eles, porém, foram cortados por causa da incredulidade. Quer dizer, os judeus, né, que estavam incrédulos, eles faziam parte do primeiro povo de Deus. Então eles se julgavam, né, salvos, só eles. E a raiz é quem? O Senhor. E aí ele está colocando aqui para nós que, por causa da incredulidade dele, ele veio e separou ele, né, tirou ele da raiz. E enxertou quem? Aquele povo que o próprio judeu achava que não era salvo. Então, o Senhor trouxe, né, para a sua raiz, que é ele, o Senhor. E ele colocou, está certo? Eles, porém, foram cortados por causa da incredulidade. E você permanece pela fé. Quer dizer, os gentios permaneceram na raiz, não porque fazia parte daquela árvore, mas pela fé, né? Foram enxertados ali pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Tema, porque não é porque o Senhor nos salvou, não é porque eu e você nós aceitamos a Jesus, nos consideramos salvos, que a gente vai fazer todas as coisas e nós estamos garantidos. Não, nós podemos perder. E aí ele está colocando para nós: não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, né, daquela árvore, também não poupará você. Então, nós precisamos continuar em obediência. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, aqueles que estavam em pecado, né? Mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Caso contrário, você também será cortado. Então, quando a gente vê alguém em pecado, né, fazendo algo que a gente vê que realmente está contrário à vontade do Senhor, está contrária à palavra, né, que a gente não se orgulhe da nossa obediência, mas que a gente possa chegar a essa pessoa e mostrar a palavra, dizer que ela está desviando dela, ela está andando num caminho contrário. Aldaíris, bom dia. Emily, bom dia. Estamos lendo o capítulo 11 de Romanos, indo para o versículo 23. Então, quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los de novo. Quer dizer, aquele que entrava em pecado, o Senhor cortou, aquele galho que ele cortou, que ele está falando aqui, né, da oliveira. E se ele deixar sua incredulidade, né, voltar para o caminho do Senhor, voltar para o Senhor restaura, né? Tanto que Deus é bondoso, ele perdoa. Afinal, se você foi cortado de uma oliveira brava, por natureza, e de maneira antinatural foi enxertada em uma oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais da sua própria oliveira. Quer dizer, aquele que foi convertido, aquele que aceitou Jesus, que acreditou, mas caiu em pecado, saiu da rota do Senhor, né, vamos dizer, desviou o foco. Né? Mas se você se arrependeu, entendeu que você errou de fato, e você se arrependeu, o Senhor te acolhe, restaura a sua dignidade, perdoa os seus pecados. Essa é a esperança que o Senhor nos dá. Ele inclui todos, mas também ele chama, né, para que a gente permaneça em obediência. Bom dia, Claudene.
Estamos no versículo 25 do capítulo 11 de Romanos. Todo Israel será salvo. Irmãos, não quero que sejam ignorantes deste ministério, para que não se tornem presunçosos. Israel permitiu um endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. Então tinha um objetivo, né, gente? O Senhor queria alcançar os gentios, e aí aconteceu aquele endurecimento do coração de um povo específico. Mas por quê? Porque o Senhor tem os seus planos, Ele usa de todas as suas estratégias, e a gente, nós humanos, não temos capacidade de entender tudo que o Senhor faz. Não temos. Por isso nós somos dependentes do Espírito Santo para trazer revelação para nós. Assim todo Israel será salvo, como está escrito. Estará em Isaías 59, 20 e 21. Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os pecados deles. Então o Senhor, Ele continua, olha só a promessa, remover os pecados deles. Então o Senhor deseja que o seu povo limpo de pecados. E o trabalho, a promessa do Senhor é essa, é nos deixar, né, livre do pecado. E por quê? A prova maior disso foi Ele dar seu Filho único para aquele sofrimento todo, morrer naquela cruz, mas ser ressuscitado depois por mim e por você. Então, versículo 28. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, quanto à eleição. Porém, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Uma vez que Ele dá o dom para algum, né, não tira mais. Como vocês que antes eram desobedientes a Deus, agora receberam misericórdia pela desobediência deles, assim estes agora se tornaram desobedientes, para que, pela misericórdia concedida a vocês, eles também recebessem misericórdia. Pois Deus sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia para com todos. Então, todos, né? Todos. Aqui não fala que é um povo, que é um ou dois. Ele está falando todos. Bom dia, Salvadene. Estamos no versículo 33 do capítulo 11 de Romanos. Então, o Redentor vem. Ele veio, né? E o pecado é removido e a aliança permanece. O Senhor, Ele morreu naquela cruz para remover, para tirar, para nos lavar, nos limpar dos nossos pecados. Mas não tirou de nós o dever de obedecermos. Como falou aqui em relação ao corte do galho da oliveira, né? Nós também não estamos livres, né? A partir do momento que a gente toma essa decisão de seguir a Jesus, nós temos também nossos compromissos, né, gente? Que é andar em obediência, porque o Senhor fala aqui. Porque Ele tira aquele que não está andando no seu caminho, Ele corre, tira. Mas que Ele colocou aqui, se você se arrependeu, tirou sua incredulidade, voltou a crer, Ele volta novamente, né, te colocar de volta na raiz, conectar a raiz, que é Ele, né? Então vamos para o versículo 33 do capítulo 11 de Romanos. Doxologia. Ou profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos? Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem tem sido o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o reconhecesse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém.
E aqui a gente vê, né? Deus não precisa de nós, mas ainda assim nos ama e Ele nos inclui na sua raiz. Deus, Ele olha todas as coisas, pois dele, para ele e pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém. Somente a ele nós devemos gloriar, somente a Jesus, somente a Deus, só ele merece. E então no versículo 11, nós concluímos aqui agora o capítulo 11, só quero falar versículo, gente. O capítulo 11, a lição que fica aqui, gente, é a humildade. Ninguém pode reivindicar Deus para si, por direito, né? Imagina, ninguém pode. Por direito, por merecimento, por obras, por nada. Né? Somos todos dependentes da misericórdia de Deus. Todos nós temos que ter essa humildade de entender que nós somos dependentes da misericórdia de Deus. Nada que a gente faça. Eu fiz, sei lá, qualquer bondade você imaginou aí no seu coração. Né? E agora eu sou digno de salvação. Por isso, não. Somente a misericórdia do Senhor, somente Jesus, somente a gente crendo que Jesus é o Filho do Senhor que veio para nos salvar, nos libertar. Somente por meio dele nós somos merecedores, somos justificados e somos inclusos, né, na sua raiz. Somente por isso, mais nada. Né? Não, a gente não precisa complicar muito. Então, capítulo 12. Sacrifício vivo. Portanto, irmãos, peço pela misericórdia de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. A gente ouve muito isso, né? Essa é uma passagem que é bem comum, né? A gente ouvir muito no dia a dia. Para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente vê aqui que a mudança, né? A nossa transformação, a metanoia que a gente precisa fazer na nossa vida, quando a gente toma essa decisão de ser um cristão e uma cristã, ela começa na nossa mente. Essa mudança, ela começa na nossa mente. Porque não adianta você só falar e você não agir, não fazer, realmente não ter uma prática diária, né? De um comportamento. Aí, quando não existe a mudança, é só uma fala, né? Fala solta. Lara, bom dia, Lara. Estamos no capítulo 12 do livro de Romanos. Então, a verdadeira mudança começa na nossa mente, na decisão, né? Eu tomei uma decisão de mudar, né? Alguma postura, alguma atitude, alguma ação, né? Algum hábito na minha vida, né? Eu li a Bíblia e eu entendi que para mim ser obediente ao Senhor, eu tenho práticas que eu faço que eu preciso abandonar. Então, eu tenho que, de fato, decidir na minha mente e agir no meu dia a dia. Então, a mudança começa na nossa mente. 3. Eu vou ler novamente só esse capítulo rapidinho. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereça o corpo de vocês como sacrifício vivo. No Antigo Testamento, o sacrifício vivo era morte, né? No altar. Era ofertado, né? Alguma coisa, algum animal ali, né? Como sacrifício vivo. Matavam, né? Algum animal. E o Senhor está colocando nós, porque depois que Jesus morreu naquela cruz, Ele foi o sacrifício por nós. Ele morreu ali, substituindo todos aqueles atos, aqueles rituais, né, que faziam com animais. Então não é mais necessário depois da morte de Jesus. Porque se a gente fizer isso, nós estamos anulando aquele sofrimento de Jesus. Jesus morreu para nos libertar de tudo aquilo. Mas o Senhor pede que nós sejamos nós o sacrifício vivo. E como é que a gente faz isso, né, gente? No nosso agir. Tudo aquilo que a gente vai fazer. Nós estamos glorificando o Senhor. Por isso que a gente tem que analisar nossas ações, as coisas que a gente fala.
Toda vez que a gente falar alguma coisa com alguém, né, que a gente acha que foi ácido, que foi grosso, a gente faça uma análise. Eu estou glorificando o Senhor com essa palavra? Se você respondeu a alguém com grosseria, você também pensa, né? Porque o nosso agir, o que a gente faz no nosso dia a dia, é a forma que nós estamos glorificando ao Senhor. E por que é sacrifício? Porque, gente, não é fácil você dizer não para seus desejos, né? Você dá vontade, alguém falou alguma coisa com você, você dá vontade de dar uma resposta ou até de arrumar alguma coisa, né? E aí você para, você pensa, não é isso, eu vou ter que ser humilde com aquela pessoa, eu vou pegar o meu orgulho, né? Guardar ele. Então eu estou fazendo algum sacrifício ali, porque eu estou mostrando o meu lado transformado. Se você não fizer isso, se a gente não fizer isso, nós não temos como provar que nós tivemos a mudança. Então, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo. A gente gosta de seguir, né, as coisas desse mundo. Mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para fazer isso, para ter uma renovação da mente, nós precisamos ler coisas que a gente não lia antes, deixar de ler aquelas que a gente lia anteriormente, né? Que não estava agradando ao Senhor. A gente passa a ler e ouvir e fazer e frequentar ambientes que vá realmente favorecer essa mudança. Inclusive, de estar sentado ali com pessoas, ouvindo pessoas que está fora do propósito do Senhor, que não fala nada que vai acrescentar algo bom para nós, né? Porque como é que nós vamos renovar nossa mente se nós continuamos ouvindo as músicas que desagradam ao Senhor, que não diz nada que vai glorificar o nome de Deus? Se nós estamos lendo livros que também não nos dá essa possibilidade de mudar nossa mente? Então, se nós continuamos andando com pessoas que falam coisas que é contrária com a Bíblia, se nós continuamos indo a lugares também que também nos distanciam do Senhor, não está dizendo aqui que é para a gente deixar não, de forma alguma, porque nós precisamos levar a luz também, né, onde precisa. Mas para a nossa renovação da nossa mente, nós precisamos de uma mudança de postura. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pense de vocês mesmos, além do que deve pensar, mas pense moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função. Assim, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se o dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, cada um de nós, né, o Senhor deixou bem claro aqui, que cada um de nós, Deus deixou um dom. Assim como o nosso corpo tem várias, né, nossa mão, né, tem uma função diferente do nosso pé, né? O Senhor também está nos dizendo que eu tenho um dom que é diferente do seu. E Ele está colocando aqui, né? Precisamos identificar esses dons e exercer com fé. Então nós precisamos identificar o que é aquilo que a gente faz com prazer ao Senhor, que não custa, não é sacrifício, não é pesado para nós, é prazeroso, né? Então Ele está dizendo aqui que exerça e que eu faça com alegria. E a gente só vai fazer com alegria aquilo que nos dá prazer, né? Então, significa que cada um de nós tem um dom, nós precisamos descobrir ele, que a gente faz com felicidade, que não é peso, que não é sacrifício, a gente faz com amor, porque é nato nosso.
Versículo 9. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Apegue-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. E isso não é fácil não, né, gente? Isso a gente precisa pedir muito a Deus, porque ele tá colocando, né? Ó, dedique-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então, nós temos que ser o quê? Fervorosos no espírito, não morno nem frio, servindo ao Senhor. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Então, porque assim, com certeza, né? Nesse mundo teremos as aflições, o Senhor já nos disse. E aqui o Senhor está pedindo também, né? Esperança, sejam pacientes, porque quem tem Cristo tem esperança. Quem sabe que a tribulação é uma passagem, não é um local para a gente permanecer nela. Então a gente tem a paciência que vai passar. Persevere na oração. A oração é primordial, né? Compartilhe o que vocês têm com os santos que estão em necessidade e procurem ser hospitaleiros. Então, são dicas, né? São ensinamentos e orientações para mim e para você que acredita em Jesus, né? Ser hospitaleiros e compartilhar o que temos, né, com os santos, com os que é dele. 14, versículo 14. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoar, né? A gente orar também, né, por aqueles que a gente vê que é nosso inimigo, que está lutando contra a gente. Gente, alguém que não tem, né, que não tem Cristo em si, tem essa capacidade? Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe-nos. Não os amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam arrogantes, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas humildes. Então, em tudo o Senhor mostra, né, que a humildade é a riqueza para o reino de Deus. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procure agir corretamente diante de todos os homens. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Gente, como é bom, né? Você viver tranquilo, né, com todo mundo. Não ter mágoa, não ter... E é isso que o Senhor espera de nós, né? Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário. Então, a gente nunca pense em vingança, que a gente ora entregando para o Senhor, porque ele está falando aqui, né? Olha, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Versículo 20. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Então, versículo 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem.
Essa aqui, versículo, essa aqui, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Está em Provérbios 25, de 21 a 22, né? Então, o bem pode até transformar situações de maldições em bondade, né? Quando você faz o bem, quando você está com alguma situação com alguém, você começa a orar, colocando o nome daquela pessoa, né? Orando e colocando para o Senhor, aquele sentimento que está dentro de você, ele acaba, né? O Senhor tira aquele sentimento ruim, porque é comum você no trabalho, né? Você está com alguém ali, ou no dia a dia mesmo, né? E a pessoa fala, não me coloca junto com fulano de tal, porque eu não dou certo com ela. Eu não converso com ela, eu não falo com ela. E você vai ver, né, o que acontece. Tem algum problema ali, né, no coração, no íntimo, uma mágoa. E isso não é do Senhor. Isso não é do Senhor. E às vezes, quando acontece alguma coisa de ruim, tá vendo? Pagou, você merece. Na verdade, não é esse o comportamento que o Senhor espera de nós, né? O Senhor espera que a gente esteja orando e abençoando aquela pessoa. Porque é o Senhor que vai ver, é o Senhor que vai fazer a justiça, não somos nós. Porque quando a gente tem essa atitude, nós estamos nos distanciando do Senhor, né? Estamos distanciando da graça dele. Então, a maturidade espiritual aparece na forma como reagimos ao sofrimento, né? Às coisas que acontecem na nossa vida. Esse amadurecimento espiritual, ele é demonstrado quando a gente encontra, quando a gente está diante de uma situação desagradável, né? Uma situação, quando você é ofendido, né, por alguém, quando você encontra um problema, vou assim dizer. E aí é onde a gente pode mostrar, né, se nós temos ou não temos maturidade espiritual. Porque quando você encontra um problema e você se escandaliza com aquilo, né, e gera aquela confusão e você não resolve aquilo, né, sem ofender o outro, isso você está mostrando imaturidade espiritual. Então, muitas das vezes os problemas, os desafios, eles acontecem na nossa vida, justamente é o Senhor nos capacitando, nos fortalecendo, fazendo com que a gente tenha a maturidade espiritual, né? Porque ninguém exercita uma coisa, eu não vou engrossar meu braço, ganhar músculo, né, no meu braço aqui, sem sofrer na academia ou fazendo alguns exercícios, não tem como. E assim como outros, a gente só aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta. E a mesma forma o Senhor está nos dizendo aqui, não tem como a gente adquirir maturidade espiritual sem a gente encontrar pessoas que vai nos desafiar a nossa paciência, não vai nos desafiar a gente mostrar o lado orgulhoso da gente. Então o Senhor quer, nesses momentos, que a gente mostre humildade, vai lá e pede perdão, mesmo a gente sabendo que a gente não está errado, mas você mostrar humildade para aquela pessoa, a gente quebra ela. É você chegando naquela pessoa, né, de forma humilde, né, com sabedoria da palavra, pedindo direcionamento para o Espírito Santo de Deus, né, e indo até essa pessoa, apontando para ela, né, de forma sábia, que o caminho que ela está indo vai distanciar ela do Senhor, que o Senhor não quer isso, né, que ela volte para o caminho do Senhor. Então, creio eu que esses 2 capítulos nos ensinam isso, que a gente tenha mais maturidade espiritual, que a gente prove isso amando o próximo, as pessoas que está ali contra a gente. Então, que o Senhor continue nos dando sabedoria, nos fortalecendo, nos dando maturidade espiritual para a gente enfrentar os desafios do nosso dia a dia. Amém, gente? Vamos orar? Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, gratidão a Ti, Senhor, por mais um dia de leitura, meu Deus. Obrigado pelas Tuas palavras, pelos Teus ensinamentos, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, Senhor, durante esse dia, nos ensinando a colocar em prática, Pai,
tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Nos dê, Senhor, maturidade espiritual para que possamos enfrentar, Senhor, o nosso desafio do dia a dia com humildade, meu Deus, com sabedoria, Pai. Essa oração que faço em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém, gente? Amém? Jesus abençoe, nos proteja, nos elimine, nos guarde, que Ele esteja direcionando nossa vida. Que não seja o orgulho, né? A arrogância, o desejo de vingança, de jeito nenhum. Que seja a maturidade espiritual, que seja a humildade, que seja a nossa fé, a esperança, que seja o Senhor, né? Morando dentro do nosso coração e transformando tudo aquilo que é conflito interno em graça, em bondade. Porque Deus é capaz de tudo, né? De tudo. Tudo aquilo que a gente imagina que é impossível, para Ele é possível. Glória a Deus. Amém, amém. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoe. Até amanhã. Amanhã vamos ler capítulos 12 e 13. Aliás, 13 e 14, né? 13 e 14. Amanhã estaremos aqui novamente, né? 5h30 às 6h30. Tchauzinho, gente. Até amanhã. Firme amanhã, gente. Em nome de Jesus.